Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Per Villanueva. Desde já eu agradeço o número de doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão a respeito do grupo terrorista Hamas e como esse grupo conseguiu, mais do que nunca, destruir a causa palestina. Eu vejo alguns comentários pró-palestinos defendendo o Hamas como se fosse um grupo de resistência legítimo. Mas afinal, quem é que vai defender os interesses dos palestinos? Muita gente chega para mim falando isso. Mas eu pergunto para vocês uma coisa. Quando o grupo terrorista Hamas ataca o território israelense e mata 1.200 civis e provoca um inimigo 1000 vezes mais poderoso e 1000 vezes mais destrutivo, é evidente que este grupo concorre para as consequências militares do inimigo também. Essa é uma questão lógica e básica. Em outras palavras, o Hamas deu todos os pretextos possíveis para que o Estado de Israel radicalizasse de tal maneira que não somente atacasse Gaza para matar os terroristas, mas para destruir Gaza inteira. Nós estamos assistindo uma crise de proporções catastróficas do ponto de vista humanitário. Ou seja, Gaza foi praticamente pulverizada. Nós temos a maioria esmagadora da população sem casa, porque Israel derrubou boa parte das casas de Gaza. Nós temos mais de 1 milhão de refugiados, num país de 2 milhões. E sem prejuízo do fato de que Israel não somente destruiu casas, como também destruiu hospitais, destruiu escolas, enfim, destruiu tudo. Inclusive igrejas e mesquitas não foram poupadas. Nós estamos vendo um caso de limpeza étnica, se é que podemos dizer assim, que em muitos aspectos é similar ao que aconteceu em 1948 com a Guerra de Independência de Israel. Ou até pior. E isso sem prejuízo dos ataques ao sul do Líbano, os ataques à Cisjordânia, etc. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, vocês acham mesmo que a causa palestina vai vingar quando esse ataque deu todos os pretextos necessários para radicalizar a sua política? E eu digo que o Hamas cumpriu fielmente o papel que o Estado israelense queria. E isso durante muito tempo. Existem alguns indícios que quando o Hamas não era Hamas, mas sim uma instituição de beneficência da Irmandade Muçulmana, no começo dos anos 80, em Gaza, os seus membros receberam ajuda do Estado de Israel. E isso é notificado por um general israelense chamado Itzhak Segev. Vocês podem ver esse artigo no New York Times, que foi publicado acho que em 2011, agora eu não me lembro, mas foi publicado, afirmando que o Hamas foi basicamente uma criação do Estado israelense. Ou pelo menos, sabendo-se que o Hamas é um subproduto da Irmandade Muçulmana, Israel alimentou o poder do Hamas para destruir a OLP. Essa que é a grande sacada. E veja que o general Itzhak Segev, se não me engano, ele também fazia parte do Shin Bet. O Shin Bet é o serviço secreto interno de Israel. E não somente ele, como muitos outros oficiais do exército israelense e dos serviços de inteligência diziam, olha, vocês estão alimentando um monstro. Porque esse pessoal é radical, esse pessoal é mais maluco do que a OLP. E vejam que a OLP, a despeito da sua história de crimes também, da sua história de atentados, dentre outras coisas, mas houve uma fase em que a OLP, pelo menos teoricamente, estaria propensa a aceitar a política dos dois estados, ou seja, o Estado palestino e o Estado israelense. E, no entanto, o Estado de Israel criou um inimigo que tornaria impossível a negociação da política dos dois estados. E tem idiota dizendo que o Hamas realmente colabora para a criação do Estado palestino. O Hamas colabora tanto para a criação do Estado palestino que, além de conquistar Gaza, nas eleições de 2006, quando eles tomaram o poder na faixa de Gaza, eles simplesmente mataram os opositores da Al-Fatah, ou seja, da Organização pela Libertação da Palestina. A OLP foi exterminada praticamente
de Gaza. Então, o Hamas queria ter um poder absoluto. E em 2007 eles começaram a atacar de novo o Estado de Israel. E agora eles foram num tal estado limite que não somente eles decretaram a sentença de morte, como ainda estão praticamente também decretando a sentença de morte do Estado palestino. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. Aceita que dói menos, porque é isso que aconteceu. O Hamas tem uma parcela de culpa em dar os pretextos necessários para o Estado judeu destruir Gaza. O que não isenta das responsabilidades, das arbitrariedades e dos crimes que nós estamos vendo nos ataques contra a faixa de Gaza. Mas o Hamas tem grande responsabilidade nesse estado de coisas para a desestabilização do Oriente Médio. Eu gostaria, inclusive, a respeito de um idiota chamado Nacionalista de Ipanema. Ele comentou no meu último vídeo em que eu fiz uma reflexão a respeito do documentário do Brasil Paralelo, né? From the River to the Sea, e que é uma propaganda pró-Israel muito clara. E o sujeito fala umas bobagens assim monumentais e que cabem também fazer uns comentários sobre a psicologia burra de uma certa esquerda nihilista que não consegue pensar em termos políticos razoáveis. Vamos lá. Do rio até o mar significa cidadania e direitos iguais para toda a população do território. Meu filho, para de mentir, você não leu o Estatuto do Hamas. O Hamas não quer o Estado de Israel e não quer os judeus. O Hamas tem um projeto teocrático islâmico inspirado na Irmandade Muçulmana. Sabe o que acontece? A esquerda brasileira, como a esquerda mundial, em alguns aspectos, em nome de defender a causa palestina, o que eu acho até louvável até certo ponto, quando nós afirmamos sobre a violação dos direitos humanos, sobre a situação realmente dos palestinos que estão apátridas num território que é ocupado ou então um verdadeiro protetorado israelense, sim, nós podemos questionar esse aspecto. Mas da feita que vocês defendem grupos que são nihilistas, grupos que, se tomam poder nessas regiões, vão fuzilar vocês, comunistas e socialistas, tal como fuzilaram os membros do OLP, eu digo, vocês são muito burros. Vocês são simplesmente nihilistas. É só isso que vocês querem. Vocês simplesmente pregam, ainda que de uma forma velada, e às vezes não tão velada, a destruição do Estado de Israel. Veja, eu sou um crítico acérrimo do Estado de Israel. Mas eu reconheço que o Estado de Israel é uma realidade política. E pensar na destruição de um país que comporta 8 milhões de judeus, ou 7 milhões, que seja 7, 8 milhões de judeus, seria também tão catastrófico quanto destruir a Palestina. Então a solução política, a solução razoável, é a política dos dois estados. Tem que haver um canal de comunicação e um canal de convivência entre palestinos e judeus, sob pena de eles mesmos se autodestruírem. Ou então Israel, que tem um poder muito maior, simplesmente destruir os palestinos, expulsá-los mesmo de vez, tomar suas terras e acabou o negócio. Pronto, acabou o problema, o papo. Claro que isso não vai acabar, porque na prática, se isso acontecer de fato, Israel vai criar um precedente político e militar para as outras nações árabes atacarem Israel. Essa que é a grande verdade. Se houver uma política realmente de genocídio ou de extermínio da população muçulmana e cristã palestina, como alguns sionistas radicais apregoam, ou mesmo como até alguns evangélicos estúpidos e psicopatas apregoam, nós vamos criar um precedente político grave. E eu direi mais, Israel não terá paz nunca. Nunca teve paz nesse estado. Tem gente que diz que Israel é um país abençoado por Deus. Vocês estão malucos, vocês estão doidos. Eu não queria ser israelense nessa altura do campeonato. Tudo bem, o Brasil não é um paraíso. Nós vivemos aqui a crise da violência urbana, que mata gente pra caramba, mas pelo menos eu tenho a santa paz de consciência de que não vai cair um foguete na minha casa. Pelo menos isso. Mas você acreditar que um grupo islâmico radical, um grupo radicalmente anti-ocidental e antidemocrático, um grupo que tomou as eleições e matou os opositores da mesma região onde eles dominam. E se você esperar cidadania e direitos iguais para um grupo que degola crianças, estupra e mata mulheres,
queima pessoas vivas e diz as más línguas, colocaram até crianças recém-nascidas num forno micro-ondas, eu digo, você é um doente mental, meu amigo. Você é muito burro. Você é muito burro. Eu digo que talvez o grupo que poderia ter a chance da criação dos dois estados seria o OLP, evidentemente. Seria o grupo mais lógico. Até porque, sendo um grupo laico, ele não teria a maluquice de uma sociedade islamizada, como é que acontece na Arábia Saudita, no caso, os sunitas da Arábia Saudita, que são arabitas e tem até um vínculo com a Irmandade Muçulmana em algum ponto. Ou então, a expressão mais light, por assim dizer, do xiismo, que é o Irã. Então, se você fala uma bobagem dessas, o pior de tudo é você querer me ensinar sobre geopolítica do Oriente Médio. Tudo bem, eu preciso ler muita coisa sobre o Oriente Médio. Eu sou um neófito do assunto, tá? Mas pelo pouco que eu li ali, realmente tem coisas absurdas de ambos os lados. E eu realmente não sou defensor apaixonado de nenhuma causa ali. Nem a causa palestina, nem a causa sionista, nada. Eu acho que há muita retórica ideológica, mas nessa retórica ideológica há muita violência e muita matança. Então, realmente, eu não posso defender isso de forma irrefletida. Mas vamos lá o que ele está falando. Hoje, 80% dos palestinos não têm cidadania, apesar de serem governados por Israel. Não tem nada a ver com o extermínio de alguém. Claro que tem. Claro que tem. Porque se o Hamas prega a destruição do Estado de Israel e a expulsão dos judeus, porque quando eles falam from the river to the sea, eles estão falando assim, do Rio Jordão até o Mediterrâneo, vamos empurrar os judeus para o mar. Vamos empurrar os judeus para o mar e vamos transformar o território israelense numa grande Palestina. Baseado em quê? Baseado em flores e rosas. Oh, soldado israelense, que lindo, maravilhoso. Claro que não, vai ser tudo na arma e não no fuzil. Se o Hamas matou 1.200 pessoas dessa maneira, seu burro, seu asno, é claro que se houvesse um expansionismo palestino do tipo Hamas, nós teríamos uma matança desenfreada de judeus. Isso é um óbvio. Isso é óbvio. Aí, vamos lá. Não foi sequer os palestinos que inventaram esse bordão. Realmente, eu não sei quem inventou, mas que seja. É uma bela de uma merda. Aqui, outra coisa que ele me fala é esse tal de nacionalista de Ipanema. É um jumento. Desculpa, Conde, mas você ainda precisa evoluir muito mais em relação a essa questão. Oh, claro. Realmente, você achando que o Hamas vai espalhar direitos iguais para as minorias. Vai lá, por exemplo, preconizar a agenda LGBT na faixa de Gaza com Hamas para você ver o que acontece. Eu posso encontrar a agenda LGBT defendida por israelense. Inclusive o senhor Netanyahu, elogiando Israel, naturalmente, afirma: nós temos a maior parada gay do Oriente Médio. A maior e a única parada gay do Oriente Médio, porque é o único país que permite essas liberalidades. Mas Gaza, Cisjordânia e outros países árabes não permitem isso não. Para você ver como você é idiota. Mas vamos lá. Por mais que os palestinos possam ter uma visão negativa dos judeus, por motivos óbvios, é ridículo afirmar que eles fizeram aquele ataque por ódio aos judeus. Ah, não, claro. Os sujeitos não mataram mulheres, não mataram crianças, não mataram velhos por ódio, não. É por amor. É por amor, só pode. Né? Então me diga uma coisa, seu retardado. Porque esse pessoal matou 1.200 judeus reais, concretos, existenciais, de carne e osso. Se não existe ódio aos judeus, então não haveria por que você matar principalmente civis judeus. Eles não foram encarar de cara o exército de Israel. No máximo mataram um guardinha, uma guardinha de fronteira. Mas no cômputo, o grosso do assassinato que aconteceu no dia 7 de outubro é de civis. Aí você diz que eles não odeiam os judeus? Você tá de sacanagem, né? Você tá de brincadeira, meu. Você tá de brincadeira. Vamos lá. Aquilo tinha objetivos estratégicos muito claros de brecar o acordo de normalização com a Arábia Saudita e de paralisar o roubo de terra que estava sendo acelerado na Cisjordânia. Agora eu pergunto uma coisa, você transforma o assassinato de civis em objetivo estratégico. Eu pergunto para você uma coisa, isso parou a política israelense? Radicalizou a política, seu retardado. O Hamas radicalizou a política israelense que estava sendo criticada e estava sendo combatida. O Hamas deu tudo o que Netanyahu queria. Porque Netanyahu estava em vias de ser, no mínimo, processado. Porque ele tem alguns
elementos escusos na sua política particular. E a sociedade israelense estava em crise com Netanyahu. Aí sabe o que acontece? O Hamas dá aquele presentão, se toma Netanyahu, agora ferra com a Palestina. Foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. E Israel está arregaçando todo mundo. Eu pergunto, os assentamentos pararam por causa disso, seu retardado? Mataram aquelas 1.200 pessoas inocentes para destruir a causa palestina. Arruinar a causa palestina. De uma forma que nem a OLP conseguiu fazer. E olha só, objetivos estratégicos, matar 1.200 pessoas, degolar, estuprar, fazer o diabo a quatro, para ele é uma questão puramente estratégica. Porra, e isso porque ele está dizendo que os palestinos não querem matar os judeus, tá? Pelo menos esse pessoal do Hamas, esse pessoal dos grupos terroristas. Não quer matar judeu, não. Tá bom, realmente, você acredita, sei lá, em Papai Noel, cara. Papai Noel, para dizer o mínimo, né? Se você for criticar o Hamas e chamá-los de um grupelho terrorista que precisa ser exterminado, você precisa deixar claro qual seria a alternativa que você sugeriria aos palestinos. Cara, o Hamas não deixou sugestão aos palestinos. Porque, veja, desde 1990 para cá, havia uma política que poderia ser apaziguadora entre Israel e Palestina, tá? Os acordos de Oslo, dentre outras coisas, tá? Que evidentemente acabaram não dando certo, mas foi uma aproximação, tá? Houve inúmeras implicações ali que não deram certo por culpa tanto dos palestinos como também dos israelenses. É óbvio que os israelenses vão dizer, não, mas Yasser Arafat não aceitou os acordos que nós demos, nós íamos dar uma porrada de extensão de terra para eles. Mas a coisa é muito mal cantada. Eu não vou explicar aqui os detalhes, porque existem inúmeras implicações ali que são bastante complexas. Mas, até a ascensão do Hamas, havia uma possibilidade de um entendimento para a política dos dois estados. E o Hamas destruiu essa política. Ele piorou a situação. Eu digo que não há nem mais política de Estado palestino. Não digo nem mais a política de dois estados. A política do Estado palestino simplesmente deixou de existir. Quando nós observamos os massacres horrendos que os judeus estão causando em Gaza, em Cisjordânia, etc., baseado no pretexto de que foram atacados no seu território e de que eles não vão perdoar qualquer coisa e vão mostrar realmente os laivos de fúria e de violência para intimidar a população árabe, quem deu esse presente, meu querido, foi esse grupinho de resistência que você chama Hamas e que, na verdade, é uma criação do Estado de Israel, ou pelo menos foi alimentado pelo Estado de Israel numa época determinada do Estado de Israel para criar um inimigo inegociável. Um inimigo intransigente, irrefletido, corrupto, como boa parte das elites palestinas. Essa é que é a grande questão. Aí sabe o que você me lembra com essa psicologia? É a psicologia da direita que fica refém do Bolsonaro. Esse pessoal não quer encontrar uma opção viável e aí fica preso a qualquer aventureiro que apareça oferecendo mundos e fundos e que na prática não sobra nenhum fundo. É a mesma coisa. Primeiro é o Bolsonaro, depois é o Paulo Massal e qualquer outro aventureiro. É o caso da Palestina. A Palestina ficou refém de um grupelho que quer levar todo mundo à destruição. E foi o que aconteceu. E em nenhum momento aqui eu estou omitindo o fato de que a política israelense é condenável, ainda que eles tenham o direito de retalhar quem os atacou, mas na verdade já passou da política de retaliação para uma política de vingança pura e simples, pressupondo até mesmo um expansionismo territorial militar. Mas quem deu tudo o que Israel queria foi quem? O Hamas. Foi o Hamas que deu tudo isso que eles queriam. Tá bom, bonitinho? Tá? Aceitarem ser exterminados em silêncio? Cara, com esse ataque que o Hamas fez no Estado de Israel, eles deram todos os motivos que os judeus queriam. Exterminar os palestinos. Destruir a faixa de Gaza, como de fato já está destruída. Arruinar a Cisjordânia. Expandir os assentamentos judaicos. E assim sucessivamente. Aos olhos da opinião pública e Israel cada vez mais irracível e intocável. Pronto. Cadê a merda da resistência palestina aí? Vamos lá. Numa guerra aberta, o Irã teria vantagem sobre Israel, sim. Mas o risco seria de Israel cair no desespero e usar armas nucleares. Bom, mas não é você quem quer a escatologia? Não é você quem diz que o grupo Hamas representa alguma coisa?
O grupo Hamas destruiu qualquer opção de paz no Oriente Médio. O grupo terrorista Hamas destruiu qualquer opção de paz entre os dois estados. Dominaram Gaza, destruíram a OLP, e mesmo a OLP, que estava desgastada com seus casos de corrupção, o senhor Yasser Arafat, que não era um santinho, no entanto, havia algo que era viável. Por quê? Porque a OLP se cansou de pegar porrada dos israelenses, os israelenses se cansaram também de sofrer violências dos palestinos, e pronto, eles estavam chegando num ponto ali que, pelo menos, não poderia se extrapolar. Claro que os judeus cometeram atrocidades terríveis, ocupação de casa, enfim, né? Restrições horrorosas às liberdades civis dos palestinos, todos nós sabemos disso. Mas eu pergunto, o que a Palestina ganhou com o ataque do dia 7 de outubro de 2023? Não ganhou absolutamente nada, só perdeu. Só perdeu. Para levar o quê? O Oriente Médio à guerra total? Isso é uma mentalidade completamente autodestrutiva, e eu penso que um grupo como o Hamas não está pensando nem mesmo no bem-estar da sua própria população, está pensando apenas num jogo político. E um jogo político, que no meu entender, bastante bizarro, diga-se passagem. Já que eles têm grandes chances de serem eliminados e riscados do mapa. Mas só que a população palestina pode ir junto. Essa é a grande questão. Então, meus amigos, eu faço essa seguinte explanação, que criticar o Estado de Israel, criticar a política israelense, não é apoiar toda essa turminha delinquente que mata mulher e criança no território israelense. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Ninguém precisa defender o grupo terrorista Hamas para defender a causa palestina. A causa palestina não depende do grupo Hamas. Depende de outros fatores e de outras razões que são naturalmente humanitárias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só um palhaço de esquerda que defende uma política nihilista que, no final da história, vai levar a situação muito pior, como de fato é o que está acontecendo. Então, um grande abraço a todos.